TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meu nome é Francisco Duma Ribeiro Lima, conhecido como Duma Ribeiro. Sou filho de Clóvis José Ribeiro e Maria do Carmo Lima Ribeiro. Eu nasci em Fortaleza, mas minha família toda é natural de Morada Nova e por isso eu fui registrado em Morada Nova. Hoje a minha naturalidade é de Morada Nova. Aos meus 5, 6 anos, nós morávamos no interior e aos 5, 6 anos eu vim para uma localidade chamada Cristais, já na divisa de Morada Nova com Cascavel, para poder estudar, porque na época onde nós morávamos não existia praticamente escolas, né? E a gente teve que vir para Cristais e depois de uns 2 ou 3 anos, talvez em 1965, meus pais se mudaram para Fortaleza e nós viemos junto para Fortaleza. Foi onde começou mesmo a minha vida, digamos assim, na parte de educação. Estudei aqui, a gente morava na Aerolândia, estudei no Colégio Edith Braga, no Boltara Gereissati, estudei no Doroteias e terminei o 2º grau aqui no Salesiano da Piedade. E a minha infância foi mesmo pela Aerolândia. Naquela época as ruas não tinha calçamento nem asfalto, então me criei brincando com aquelas velhas brincadeiras de bila, furachão, saltar raia, peão, bola, né? E a minha especialidade ou a minha brincadeira, meu esporte preferido era futebol. E logo aos 7, 8 anos, eu praticava mais o futebol. E depois, na adolescência, andei jogando eu sonhava ser jogador de futebol, mas não deu, mas tive a minha trajetória no futebol suburbano, né? E hoje ainda pratico futebol, ainda jogo futebol hoje, né? Hoje participo de alguns campeonatos de cinquentão, jogo quarentão e ainda jogo no subúrbio de Fortaleza. E hoje, principalmente, está muito bom, porque com essas areninhas que foram construídas, há um incentivo muito maior, porque a gente joga num gramado, né? Coisa que na minha época a gente jogava em campos de areia, jogava em campos esburacados, jogava em várzeas, né? E hoje não, hoje para mim não é novidade, mas para a juventude de hoje, você pisar num gramado, como hoje é o caso das areninhas, é muito bom. Eu costumo dizer, até fugindo um pouquinho aqui, que foi um gol de placa da administração do prefeito Roberto Cláudio. Aos 13, 14 anos, o meu pai tinha uma pequena fábrica de calçados. E nós ajudávamos o papai. A gente trabalhava de manhã, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Depois, aos 18 anos, eu resolvi mudar de profissão e fui procurar emprego e trabalhei na antiga Samasa, né? Tive uma experiência lá de 3 meses como vendedor, mas eu sempre fui um péssimo vendedor e não aprovei. E voltei a trabalhar com meu pai novamente. Aos 23 anos, eu já tinha terminado o 2º grau e resolvi que aquele trabalho não dava para mim, porque naquela época as coisas eram muito difíceis. Você trabalhava 5, 6 meses e tinha dificuldades nos outros 6 meses, porque
era época invernosa, época chuvosa, e para quem trabalhava com calçada era muito complicado. Então eu resolvi procurar outro rumo. Aí me espelhei no meu irmão, que era muito estudioso e já tinha passado em concurso, e já vivia bem. E aos 23 anos eu voltei a estudar, sozinho, né? Deixei de trabalhar, falei com meu pai, disse que só ia estudar, ele concordou. E sozinho, em 13 anos, eu aprendi, ou melhor, em um ano eu aprendi mais do que em 13 anos de colégio, estudando sozinho. Aí comecei a ter sucesso em alguns concursos e passei no concurso para datiloscopista, na época, da Polícia Civil, e passei também no BEC, mas eu tive que optar por um dos dois e fiquei na Polícia Civil. Hoje eu sou perito da Polícia Civil. Com a Constituição de 88, todo perito teria que passar por um concurso público, né? E eu não cheguei a passar pelo concurso público, mas nós ganhamos a nomenclatura de perito criminalístico adjunto. E eu senti, aos 50 anos, eu senti a necessidade de fazer uma faculdade. Foi aí que eu fiz a faculdade de graduação tecnológica em processos gerenciais, na faculdade da UVA, né? E até com a perspectiva de melhorias de salário, né? Por ter o nível superior. Mas parei por aí, não quis mais fazer pós-graduação, também já estava a idade, não por estar uma idade avançada, mas eu achei que já estava bom. Eu já estou realizado na parte, digamos, de trabalhista, né? Já estou perto de me aposentar. Daqui a 2 anos eu me aposento, então eu resolvi dar uma parada e não quis mais fazer pós-graduação. Eu entrei na política em 1985, a convite do meu amigo Emanuel Teles, que era vereador na época e ia se candidatar a deputado estadual. Aí me convidou para trabalhar com ele. E eu comecei a trabalhar com ele, o apoiei para deputado estadual. Ele não conseguiu se eleger, mas quando foi em 88, eu fiz assumi o compromisso com ele dele me ajudar para ser candidato a vereador. E naquela época, as legendas de partido eram muito difíceis. Mas em 88, mesmo perdendo a eleição, mesmo sendo meu adversário ou concorrente, o Emanuel resolveu, cumpriu com a palavra dele, garantiu a minha legenda no PDT. Foi quando eu fui candidato pela primeira vez. Não entendia muito de política, mas tinha uma grande amizade, porque eu jogava muito futebol no subúrbio. Então eu tinha um conceito, graças a Deus, muito bom. Hoje eu agradeço muito aos meus pais pela educação que me deu. Então, na nossa trajetória, a gente só fez boas amizades. E devido a esse laço muito grande de amizades, somando com o futebol, eu me inspirei, eu me candidatei almejando conseguir, pelo menos não conseguir, mas ser bem votado. E, na realidade, na época eu tirei 722 votos. Depois eu pensei em deixar, mas aí um amigo meu, conversando comigo, me perguntou quantos votos eu tinha tirado, eu digo, não, 722 votos. Ele disse, rapaz, foi muito voto. Aí perguntou como eu tinha feito, eu digo, se eu tinha gastado muito, eu digo, não. Eu só tinha uns cartõezinhos, mandei fazer uns cartõezinhos, naquele tempo cartão de visita, e saí distribuindo para os amigos, né? Aí ele me falou na época, ele disse, rapaz, você foi muito bem votado porque
teve vereador na Câmara aí que assumiu com 950 votos. Ele tirou muito votos. Aí isso, eu acordei novamente e comecei a me entusiasmar e continuar, né? Aí comecei a fazer um trabalho de base, um trabalho comunitário, né? Comecei a andar mais nas comunidades, comecei a prestar um serviço social às comunidades, na parte de documental, né? E fui me tornando mais conhecidos. Quando foi em 92, me candidatei pelo PSC. Na época já tirei 1.454 votos, fui o segundo suplente. Cheguei a assumir também aqui a Câmara. E em 96 fui candidato novamente. Aí já tirei 2.851 votos e fui duplicando a votação. Aí quando foi em 96, eu fui candidato pelo PMN e eu fui o primeiro suplente. Foi até do vereador Silvio Frota. E cheguei a assumir a Câmara aqui como primeiro suplente. E quando foi em 2000, eu venci a eleição também, duplicando novamente a minha votação, com 5.782 votos. Aí me tornei realmente vereador de Fortaleza com um mandato próprio, né? Na minha reeleição eu não fui bem, porque fui mais votado do que 20 vereadores aqui na Câmara, mas perdi a eleição e fiquei como primeiro suplente novamente. E aí não assumi dessa vez. Depois fui candidato já um pouco mais afastado da política, porque tive que voltar para a família, dar mais atenção à família, mas só para manter o meu nome politicamente, eu me candidatei e tirei 2.332 votos. Mas não desisti porque os amigos sempre estavam do nosso lado, incentivando, pedindo para a gente não deixar, aquele negócio todo. E quando foi em 2012, eu resolvi botar meu filho. E o meu filho, só com 21 anos, eu botei como experiência, porque ele também gosta de política, e ele tirou 2.608 votos. Também não tivemos êxito. Mas quando foi agora em 2015, eu comecei a me organizar, me estruturar melhor, porque na realidade eu tenho um conhecimento muito grande nas comunidades, devido também já ter sido vereador. Aí voltei para as comunidades, voltei a visitar as comunidades, fiz um trabalho mais organizado. E dessa vez, mesmo com a votação muito pequena, eu tive o cuidado por não ter uma grande estrutura, eu tive cuidado de procurar um partido que todo mundo disputasse de uma forma igualitária. E isso foi o que aconteceu no PPS, né? Todos os candidatos lá estavam praticamente igualitários, tinham uma votação muito próxima um do outro, né? E graças a Deus eu tirei em segundo lugar, com 3.115 votos, e o PPS deixou de eleger o terceiro por causa de 4.000 votos. Então foi o partido que teve um equilíbrio maior nessas eleições com relação à estrutura, digamos, de cada candidato, todos com um perfil muito parecido, né? Então foi aí que a gente se tornou novamente, ou melhor, aí foi aí que nós realmente se tornou novamente vereador e hoje estamos aqui novamente na casa. Projetos para o futuro, nós estamos elaborando alguns projetos, mas são projetos novos. Isso aí, quando a gente terminar, vai se tornar público. Então eu não vou falar ainda porque todo projeto que a gente vai elaborar, a gente tem que ver primeiro
a constitucionalidade do projeto. Mas uma das coisas que eu tenho compromisso hoje é com as nossas comunidades. Isso é primeiro plano, porque na nossa comunidade há 12 anos não tinha nenhum representante. Eu voltei e assumi um compromisso de trabalhar pela comunidade, de conseguir melhorar em muitas coisas que está faltando no bairro. Então, essa é uma das coisas prioritárias, vai ser as propostas que nós nos comprometemos com a comunidade. Agora, tem muito que se discutir ainda. Eu pretendo no futuro fazer também, ou participar com alguns colegas aí das audiências públicas para trazer a comunidade para discutir realmente aquilo que afeta mais, não só a nossa comunidade, mas como as outras comunidades de alguns colegas. Então, vem as audiências públicas aí, aonde a gente vai poder discutir e poder, quem sabe, melhorar a vida das pessoas que mais carentes, das pessoas da periferia que não têm, às vezes, nenhuma representatividade, né? E agora a gente vai procurar dar uma assistência maior a essas pessoas. A minha família, hoje, graças a Deus, eu sou casado há 28 anos, a minha esposa se chama Hélida Tomeni Ribeiro, tenho 2 filhos, um se chama Duma Tomeni Ribeiro e o outro Fabrício Tomeni Ribeiro. O Duma é o mais velho, é formado em advocacia, em direito, formado em direito. Hoje é primeiro tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. E o Fabrício está estudando. E hoje a gente tem um convívio muito bom, graças a Deus. A gente não tem, assim, um lazer, assim, preferido. O lazer, às vezes, final de semana, a gente para uma praia, a gente vai, às vezes, para um apartamento dos irmãos, né? Se confraternizar com a família. Às vezes, faz um churrasquinho, alguma coisa. E o meu esporte, o meu lazer preferido, que a minha família, no caso, não me acompanha, é o futebol. O futebol é o meu lazer preferido. Eu jogo vários campeonatos, 50, jogo 40 e jogo subúrbio. No final de semana, o sábado à tarde, o domingo de manhã, geralmente é nos campos de subúrbio de Fortaleza. E agora eu estou dividindo mais o tempo, né? Agora eu estou tirando alguns finais de semana para ficar com a família e alguns finais de semana para jogar bola, porque através do futebol eu visito as comunidades. Então eu vivo jogando nas comunidades que votam na gente. Então eu não abandono muito as minhas origens são essas. Então esse é o meu lazer, da gente estar sempre próximo das pessoas que estão do nosso lado. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. Em segundo lugar, a minha família, principalmente os meus pais, que através deles foi que eu, graças a Deus, eu tive, apesar de sermos de família humilde, nós tivemos uma educação muito boa, né? E hoje, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e a todos os amigos que estiveram sempre do meu lado, né? Todos que eu tenho alguns amigos que sempre a gente conversa e sempre na parte, principalmente da política, eles têm me incentivado muito, né? E agradecer também
agradecer a família, mas a pessoa dos meus irmãos também, que sempre estiveram do meu lado. Então, são essas pessoas a quem eu devo muito a minha trajetória política, principalmente a quem eu devo a minha eleição. A todos eles que me ajudaram nessa longa caminhada. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura.